Roswell, 1947. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Neste vídeo, exploramos o caso Roswell de 1947, um dos episódios mais debatidos da história moderna dos Estados Unidos. Reports that it has received one of the discs, which landed on a ranch outside Roswell. The disc landed at a ranch at Corona, New Mexico. Baseando-nos apenas em fatos históricos documentados e relatórios oficiais, sem sensacionalismo. Fatos comprovados. Em julho de 1947, o fazendeiro Mac Brazel encontrou destroços estranhos em seu rancho no Novo México. A base aérea de Roswell inicialmente divulgou que havia recuperado um disco voador. Pouco tempo depois, o governo mudou a versão oficial, afirmando que os destroços eram de um balão meteorológico ligado ao projeto Mogul, um programa secreto de monitoramento de testes nucleares da época. Relatórios oficiais de 1994 e 1996 explicam os destroços como partes de balões de alta altitude e testes militares com bonecos antropomórficos, fornecendo uma explicação técnica para o incidente. Relatos e teorias não comprovadas. Algumas testemunhas afirmaram ter visto corpos estranhos ou materiais com símbolos incomuns. Ex-militares e moradores da região sugeriram que a versão oficial escondia informações. Nenhuma evidência documental confirma a presença de tecnologia alienígena ou seres extraterrestres no local. Este vídeo diferencia fatos históricos verificados de interpretações e relatos, permitindo que você entenda o caso Roswell com clareza e responsabilidade. Fontes consultadas: relatórios da Força Aérea dos Estados Unidos, The Roswell Report, Case Closed. Arquivos de jornais de 1947. Documentos liberados pela Lei de Liberdade de Informação. Para quem deseja conhecer a verdade documentada por trás do mito, este vídeo traz todas as informações oficiais de maneira clara e acessível. Segredos de Roswell. O que realmente aconteceu no deserto do Novo México? No início do mês de julho do ano de 1947, o estado do Novo México, localizado na região sudoeste dos Estados Unidos, vivia dias de forte calor e tempestades elétricas ocasionais. A Segunda Guerra Mundial havia terminado apenas 2 anos antes e o país ainda respirava um clima de tensão militar, fortalecimento tecnológico e vigilância constante dos céus. A base aérea de Roswell, localizada a poucos quilômetros da pequena cidade de mesmo nome, desempenhava um papel estratégico naquele período. Ela abrigava o famoso Grupo de Bombardeiros 409, responsável por operar os únicos bombardeiros com capacidade nuclear do mundo naquela época. Era, portanto, um dos locais mais vigiados e sensíveis dos Estados Unidos. Na noite entre o 1º e o 2º dia de julho, moradores da região relataram ter ouvido um estrondo incomum durante uma forte tempestade.
Esse barulho, descrito por diferentes testemunhas como um impacto seco vindo do céu, não recebeu muita atenção no momento, pois muitos acreditavam tratar-se apenas de mais um trovão entre os relâmpagos que cortavam o deserto. Contudo, algo havia acontecido em uma área rural pertencente ao rancho Foster, administrado pelo fazendeiro William Brazel, conhecido entre os moradores como Mac Brazel. Ele perceberia nos dias seguintes que aquele som marcaria um dos episódios mais polêmicos e debatidos da história moderna. Que o que quer que tenha caído aqui não era deste mundo. Segundo o escritor Kevin Randle, a explicação do balão meteorológico divulgada pelo Exército na coletiva de imprensa de 47 pegou de surpresa não só Marcel, como também Mac Brazel, o rancheiro que encontrou os destroços. No dia 3 de julho, Mac Brazel saiu como de costume para verificar o pasto e o gado. Durante sua inspeção, encontrou uma grande quantidade de destroços espalhados por uma área extensa. O material chamou sua atenção imediatamente. Eram fragmentos leves, brilhantes, resistentes e incomuns. Havia tiras metálicas, hastes finas, folhas que pareciam alumínio, mas que não amassavam com facilidade, além de algo parecido com fita adesiva, com desenhos que lembravam símbolos. Sem compreender exatamente o que estava vendo e intrigado com a quantidade de fragmentos, Brazel recolheu parte do material e levou ao seu rancho para examinar melhor. Nos dias seguintes, Brazel começou a comentar de maneira discreta com moradores locais e conhecidos sobre o que havia encontrado. A curiosidade aumentou quando ele percebeu que os destroços não se assemelhavam a nada que tivesse visto antes, nem balões meteorológicos, nem aeronaves convencionais, nem objetos utilizados em atividades agrícolas ou militares comuns na região. Após conversas com amigos e comerciantes da cidade, Brazel decidiu que deveria comunicar o achado às autoridades militares da base aérea de Roswell, que possuíam responsabilidade sobre o espaço aéreo e sobre qualquer material aeronáutico encontrado. No dia 7 de julho, Mac Brazel se dirigiu até a base militar e relatou aos oficiais o que havia encontrado espalhado em sua propriedade. O relato despertou interesse imediato. A possibilidade de se tratar de algum equipamento militar experimental ou de um dispositivo de observação inimigo não podia ser descartada. A Segunda Guerra havia terminado, mas a tensão entre nações ainda existia, especialmente com o avanço das tecnologias de espionagem. Os militares decidiram agir rapidamente. Foi enviada uma equipe para investigar o local do achado e recolher todos os fragmentos. O que se iniciou naquele momento seria o primeiro passo de uma das histórias mais debatidas, analisadas e documentadas do século XX. A primeira resposta militar. No início da manhã do dia 8 de julho do ano de 1947, uma equipe militar da base aérea de Roswell foi enviada ao rancho de Mac Brazel para examinar a área onde os destroços haviam sido encontrados. O grupo era liderado pelo Major Jesse Marcel, oficial de inteligência responsável por avaliar materiais desconhecidos e relatar informações diretamente ao comando da base. Logo ao chegar, Marcel percebeu que a extensão do campo de destroços era muito maior do que se imaginava. O solo estava coberto por fragmentos espalhados por uma área de quase 1 quilômetro. O comportamento silencioso e atento dos militares deixava claro que tratava-se de algo que exigia uma resposta imediata e confidencial. Durante a investigação inicial, os militares recolheram diversas peças metálicas, varetas, películas finas e resíduos incomuns. O que chamava a atenção era o fato de nenhum dos oficiais conseguir definir com precisão a origem do material. Jesse Marcel examinou uma folha metálica fina, semelhante a alumínio, mas que, ao ser amassada, retornava à forma original sem apresentar marcas.
Ele também observou tiras com detalhes que remetiam a símbolos ou padrões geométricos. Embora nada sugerisse um formato tradicional de aeronave, havia uma grande quantidade de elementos que aparentavam ter sido parte de algum tipo de construção, equipamento ou dispositivo. A equipe recolheu todo o material possível e o transportou para a base aérea de Roswell. Ao chegar à base, o Major Jesse Marcel fez um relatório preliminar indicando que os destroços não pareciam pertencer a nenhuma aeronave convencional. Esse relatório foi repassado ao comandante da base, o coronel William Blanchard. Após analisar o documento e ouvir o relato de Marcel, Blanchard autorizou que o oficial seguisse para Fort Worth, no estado do Texas, levando parte dos fragmentos para análise mais avançada. A decisão indicava claramente que os militares consideravam aquele achado algo fora do comum e potencialmente importante para a segurança nacional. Enquanto isso, o coronel Blanchard tomou uma atitude incomum. Determinou que o oficial de imprensa da base, tenente Walter Haut, publicasse um comunicado oficial afirmando que a Força Aérea dos Estados Unidos havia recuperado um disco voador em uma propriedade rural próxima à cidade de Roswell. A nota foi enviada aos jornais locais e rapidamente se espalhou por rádios e veículos de comunicação de todo o país. Era a primeira vez que uma organização militar, de forma direta e sem rodeios, que havia encontrado um objeto que poderia ser de origem desconhecida. A repercussão seria imediata e explosiva. Poucas horas depois da divulgação, a notícia tomou conta da imprensa nacional, gerando curiosidade, espanto e especulação. Cidadãos de todas as regiões dos Estados Unidos passaram a discutir o assunto, enquanto repórteres tentavam obter mais informações da base militar. No entanto, a situação tomaria um rumo inesperado. No mesmo dia, autoridades de nível superior ordenaram uma mudança imediata na narrativa. A partir daquele momento, o material encontrado seria oficialmente classificado como restos de um balão meteorológico. Essa alteração repentina levantaria questionamentos, mas também marcaria o início de décadas de polêmicas, contradições e teorias sobre o que realmente havia caído no deserto do Novo México. A mudança de versão. Horas depois de o comunicado oficial anunciar ao país que um disco voador havia sido recuperado, a reação do alto comando militar dos Estados Unidos foi imediata e rigorosa. O general Roger Ramey, comandante da 8ª Força Aérea em Fort Worth, estado do Texas, ordenou que o major Jesse Marcel levasse os destroços diretamente para sua base. Assim que o material chegou, Ramey isolou a sala onde os fragmentos estavam sendo analisados e em seguida convocou uma coletiva de imprensa emergencial. Foi nesse momento que a narrativa mudou completamente. Diante das câmeras, o general exibiu novos objetos, alegando serem os verdadeiros destroços encontrados. Materiais simples, feitos de madeira, borracha e papel, supostamente pertencentes a um balão meteorológico. A mudança abrupta surpreendeu não apenas o público, mas também a equipe que esteve no local do acidente. A fotografia mais famosa desse episódio mostra o Major Jesse Marcel segurando os supostos restos do balão, enquanto um dos oficiais aponta um diagrama no chão indicando que tudo não passava de um equipamento de monitoramento climático. Porém, anos depois, Marcel afirmaria que o material mostrado naquela foto não era o mesmo que havia recuperado no rancho de Mac Brazel. Segundo o próprio major, os destroços originais possuíam características desconhecidas e jamais poderiam ser confundidos com madeira e borracha comuns. Enquanto isso, Mac Brazel, o agricultor que encontrou os fragmentos, também enfrentou pressão. De acordo com seu depoimento posterior, ele foi levado para a base militar e permaneceu lá por vários dias, impossibilitado de retornar à cidade ou se comunicar livremente.
Quando finalmente foi liberado, surpreendeu repórteres ao dizer que não acreditava mais ter encontrado nada extraordinário, apenas restos de um equipamento comum. A súbita mudança no comportamento de Brazel levantou questionamentos entre os moradores de Roswell, que estranharam o fato de que, antes de ser levado pelos militares, ele havia afirmado repetidamente que os materiais encontrados eram diferentes de qualquer coisa que já tivesse visto. A imprensa, que horas antes havia estourado manchetes sobre a queda de um possível objeto voador desconhecido, rapidamente teve de se ajustar à nova versão. Jornais em todo o país republicaram a declaração oficial, afirmando que tudo não passava de um equívoco causado pela interpretação errada dos destroços de um balão meteorológico. A mídia nacional passou a tratar o assunto com descrença, destacando que o país vivia um período de tensão e paranoia após a Segunda Guerra Mundial, o que poderia ter levado a conclusões precipitadas. No entanto, esse rápido recuo reforçou a desconfiança de parte da população que acreditava que o governo estivesse escondendo informações importantes. Apesar da tentativa de encerrar o assunto, o caso não se dissipou. Pelo contrário, a mudança repentina da versão oficial se tornou o ponto central das dúvidas que persistem até hoje. O silêncio das autoridades, a troca dos materiais exibidos à imprensa e os depoimentos contraditórios criaram um clima de mistério que nunca foi totalmente esclarecido. A partir daquele momento, Roswell deixou de ser apenas um acidente em um rancho afastado e se transformou em um dos episódios mais debatidos da história dos Estados Unidos. O que realmente caiu no deserto do Novo México continuaria sendo questionado por décadas. Testemunhas e contradições. Com o passar das semanas após o incidente, novas informações começaram a surgir, não pelas autoridades, mas por pessoas comuns que afirmavam ter presenciado movimentações incomuns naquela época. Vizinhos do rancho de Mac Brazel relataram ter visto comboios militares atravessando a região durante a madrugada, algo incomum para uma área rural tranquila do estado do Novo México. Alguns moradores afirmaram que os veículos transportavam caixas metálicas cobertas por lonas escuras, sempre acompanhadas por soldados armados. Embora esses relatos não fossem registrados oficialmente, tornaram-se parte fundamental do debate que se formava em torno do caso. Outras testemunhas, incluindo funcionários civis que tinham acesso limitado à base militar de Roswell, relataram ouvir conversas discretas sobre materiais recuperados no deserto que não eram deste mundo. Entre esses relatos, o mais citado veio de um jovem funcionário de manutenção que, anos depois, afirmou que um oficial lhe contou que os destroços originais tinham propriedades incomuns, completamente distintas dos materiais apresentados à imprensa. Esse tipo de depoimento, embora não comprovado documentalmente, contribuiu para reforçar a ideia de que a versão divulgada pelos militares não representava a verdade completa. O próprio Major Jesse Marcel, figura central no caso, continuou a alimentar a controvérsia durante o restante de sua vida. Em diversas entrevistas concedidas décadas depois, ele afirmou repetidamente que os destroços exibidos ao público não eram os mesmos que havia recolhido no rancho. Segundo Marcel, os materiais originais eram extremamente leves, resistentes e apresentavam marcas e símbolos impossíveis de identificar. Essas declarações tornaram-se um dos principais pilares das investigações posteriores, já que partiam de alguém diretamente envolvido na recuperação dos fragmentos. Além disso, havia o caso de um casal que residia nas proximidades da base e relatou ter visto um brilho intenso no céu na noite do suposto acidente. Eles afirmaram que o clarão não parecia com explosões comuns ou testes militares tradicionais e que aviões sobrevoaram a área repetidamente nos dias seguintes.
Embora esse tipo de testemunho isolado não fosse suficiente para sustentar conclusões definitivas, ele reforçava uma narrativa paralela que crescia silenciosamente, a de que algo fora do normal realmente havia acontecido no deserto do Novo México. A soma desses relatos criou uma rede de contradições que enfraquecia a narrativa oficial divulgada pelo governo dos Estados Unidos. Enquanto as autoridades insistiam que apenas um balão meteorológico havia caído, testemunhas civis e militares sugeriam que algo mais complexo estava sendo escondido. A falta de esclarecimentos concretos aumentava a desconfiança da população e alimentava discussões que se prolongariam por décadas. Com cada depoimento vindo à tona, o caso Roswell deixava de ser apenas um episódio isolado e ganhava a força de um enigma nacional, um enigma que resistia ao tempo. Investigações, silêncio e liberação de documentos. Nas décadas que se seguiram ao acidente, o governo dos Estados Unidos manteve uma postura rígida e constante sobre o caso Roswell. A versão oficial, a queda de um balão meteorológico, permaneceu inalterada por quase 50 anos. Durante esse período, qualquer tentativa de solicitar documentos, fotografias ou relatórios detalhados era barrada sob a justificativa de segurança nacional. Esse silêncio prolongado alimentou uma atmosfera de desconfiança, especialmente porque muitos ex-militares, antes impedidos de falar, passaram a dar depoimentos após se aposentarem, sugerindo que havia muito mais no incidente do que o público jamais soube. Em 1994, diante da pressão pública e de solicitações diretas de congressistas, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um novo relatório oficial. Nesse documento, as autoridades militares afirmavam que os destroços encontrados no Novo México pertenciam a um programa secreto chamado Projeto Mogul, desenvolvido para monitorar possíveis testes nucleares realizados pela antiga União Soviética. O relatório afirmava que os materiais recuperados eram parte de equipamentos de alta altitude que transportavam sensores sonoros. Embora a explicação fosse mais elaborada do que a versão original, ela não respondeu a todas as perguntas levantadas ao longo das décadas. 2 anos depois, em 1996, um segundo relatório oficial foi lançado. Dessa vez, o documento tentava explicar os relatos de corpos que algumas testemunhas afirmaram ter visto na época. A Força Aérea dos Estados Unidos alegou que essas descrições eram resultado de confusão com testes de queda envolvendo bonecos antropomorfos, usados em experimentos militares posteriores, principalmente na década de 1950. Entretanto, a justificativa foi amplamente contestada, pois os supostos avistamentos de corpos haviam sido relatados muito antes dos testes com bonecos começarem oficialmente. A liberação desses documentos teve um efeito inesperado. Em vez de encerrar o debate, ampliou ainda mais o interesse pelo caso Roswell. Pesquisadores independentes começaram a comparar datas, analisar documentos históricos e buscar inconsistências nas informações divulgadas. Muitos apontaram que os relatórios oficiais pareciam ter sido escritos para eliminar dúvidas, mas não para esclarecer completamente o que aconteceu. Além disso, a falta de registros fotográficos originais do material coletado no rancho de Mac Brazel reforçava a sensação de que algo havia sido suprimido deliberadamente nas primeiras horas após o incidente. Com o avanço de políticas de transparência e a Lei de Liberdade de Informação, novos documentos começaram a ser parcialmente liberados no início dos anos 2000, mas muitos trechos permaneciam censurados. Essas páginas cobertas por tarjas pretas se tornaram símbolo do mistério que cercava Roswell.
O acesso limitado a informações completas, combinado com relatos contraditórios e mudanças nas explicações oficiais, transformou o caso em um dos maiores enigmas da história moderna. Para muitos historiadores e pesquisadores de fenômenos aéreos não identificados, Roswell deixou de ser apenas um acontecimento isolado e passou a representar o ponto central de toda a discussão sobre a possível existência de tecnologia ou vida além da Terra. A investigação oficial e o relatório do Projeto Mogul. Após os primeiros dias de cobertura jornalística, o incidente de Roswell entrou em um calendário de revisões e análises internos por parte das Forças Aéreas norte-americanas. Nos anos seguintes, houve comunicações e relatórios locais relacionadas à recuperação de destroços no rancho de William Brazel. Porém, muitos dos registros originais eram esparsos ou guardados em arquivos de militares. A preocupação inicial das autoridades era identificar o objeto e garantir a segurança do espaço aéreo, sobretudo porque, naquele contexto histórico, qualquer atividade aérea não identificada podia ter implicações de espionagem ou de segurança nacional. Décadas depois, a crescente curiosidade pública e o trabalho de pesquisadores independentes motivaram autoridades a reexaminar arquivos e declarações antigas. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório detalhado, The Roswell Report Case Closed, resultado de uma busca exaustiva por documentos e entrevistas solicitada pelo Congresso, com a conclusão de que os destroços recuperados estavam ligados ao chamado Projeto Mogul, um programa secreto da era pós-guerra que empregava balões de alta altitude para detectar testes nucleares estrangeiros por meio de sensores acústicos. O relatório indicou que muitos artefatos inicialmente interpretados como estranhos eram consistentes com materiais usados em experimentos de balões e linhas de transmissão do período. O relatório de 1994 representou uma tentativa oficial de explicar o episódio dentro de um quadro técnico verificável. No entanto, nem todas as perguntas foram respondidas de forma completa. Por exemplo, relatos posteriores feitos por ex-militares e civis sobre peças com propriedades incomuns, símbolos ou corpos alegadamente vistos no local continuaram a ser citados por pesquisadores que não ficaram convencidos pela explicação do Projeto Mogul. Em 1996, a Força Aérea liberou um segundo documento que tratava especificamente dos relatos de corpos, apontando que essas memórias poderiam ter se originado por confusão com testes posteriores envolvendo dummies antropomórficos, mas essa explicação também foi contestada por alguns testemunhos. A publicação dos relatórios abriu arquivos e estimulou a análise historiográfica do caso. Arquivistas, jornalistas e pesquisadores passaram a compilar cronologias, comparar depoimentos e identificar mudanças de narrativa, como o comunicado inicial produzido pela base de Roswell no dia 8 de julho de 1947, em que se mencionou a recuperação de um disco voador, e a subsequente retratação citando um balão meteorológico. O próprio contexto editorial da imprensa da época, com manchetes rápidas e reações em cadeia, contribuiu para que a história se tornasse um mito. Documentos como as notas de imprensa e as fotos de 1947 permaneceram centrais para quem busca compreender o que foi comunicado oficialmente naquele momento. Em síntese, a investigação oficial transformou a narrativa do episódio, de um alerta militar por um suposto disco para uma explicação técnica apoiada em projetos secretos da época, especialmente o Projeto Mogul. Mesmo assim, a divulgação dos relatórios gerou mais perguntas do que respostas para muita gente e abriu espaço para debates acadêmicos e públicos sobre transparência governamental, memórias de testemunhas e o tratamento de materiais sensíveis durante a Guerra Fria.
O caso Roswell passou, então, de um incidente local a um capítulo emblemático na história das interações entre segurança nacional e curiosidade pública. Legado, pesquisa moderna e o que permanece. Uma conclusão documental. 70 e poucos anos depois do episódio de 1947, Roswell transformou-se em um símbolo cultural. A cidade abriga um museu dedicado ao incidente, celebra eventos anuais e entrou para o imaginário coletivo como sinônimo de questões não resolvidas sobre objetos voadores não identificados. Ao mesmo tempo, a comunidade acadêmica e órgãos governamentais adotaram posturas mais sistemáticas sobre fenômenos aéreos não identificados, buscando classificar e estudar relatos com métodos padronizados. Essa evolução institucional indica que o interesse por relatos de objetos aéreos extrapola o sensacionalismo. Hoje, há procedimentos formais para análises técnicas e relatos. No século XXI, a discussão sobre fenômenos aéreos não identificados ganhou um novo impulso com a divulgação de vídeos e relatórios por parte de agências militares e legislativas, bem como com a criação de órgãos responsáveis por estudar essas ocorrências de forma técnica e sistemática. Documentos e briefings recentes que tratam de eventos modernos descritos como UAP, sigla para Fenômeno Aéreo Não Identificado, mostram que os serviços de defesa consideram alguns avistamentos dignos de investigação devido a possíveis implicações de segurança. A existência desses mecanismos reforça a necessidade de separar casos históricos como o Roswell em duas camadas: os fatos documentados de 1947 e a interpretação ou hipóteses posteriores oferecidas por pesquisadores, testemunhas e autores. A lição central do caso Roswell, do ponto de vista documental, é dupla. Por um lado, ele exemplifica como procedimentos militares classificados podem gerar lacunas de informação e suspeitas públicas quando a explicação oficial muda. Por outro lado, demonstra como a liberação controlada de relatórios através de processos formais, como pedidos de liberdade de informação e investigações congressionais, contribui para a compreensão histórica, mesmo que não ofereça uma verdade única e incontestável. Pesquisas sérias combinam análise de arquivos, abordagem técnica e entrevistas criteriosas para construir a imagem mais fiel possível dos acontecimentos. Para autores, documentaristas e canais como Pirâmide 51, o roteiro é claro: circunscrever o relato aos documentos públicos, às entrevistas de fontes verificadas e às conclusões oficiais, sempre distinguindo fatos comprovados de interpretações, testemunhos e teorias. Colocar links para as fontes originais na descrição do vídeo, como relatórios da Força Aérea, arquivos de jornais de 1947 e documentos liberados por meio da Lei de Liberdade de Informação, aumenta a credibilidade e protege contra alegações de desinformação ou plágio. A combinação de narração humana original, imagens produzidas e referências diretas a arquivos públicos cria um produto que é, ao mesmo tempo, atrativo e juridicamente seguro. Em última análise, Roswell permanece um caso emblemático. Ele lembra que o processo histórico é contínuo, que as narrativas oficiais podem evoluir e que a busca por transparência e compreensão depende de documentação rigorosa. Se existe uma conclusão factível, é esta: fragmentos foram recolhidos, comunicações oficiais mudaram de versão e investigações posteriores ligaram parte do incidente a programas secretos de balões de alta altitude, especialmente o Projeto Mogul. Além disso, permanece uma camada humana de relatos e memórias que mantém viva a discussão. Para o público, a pergunta final é simples e nobre: como equilibrar o interesse público com a segurança nacional de modo que a história possa ser contada com responsabilidade?
Essa pergunta, mais do que qualquer manchete sensacionalista, é o legado duradouro de Roswell. E assim encerramos mais um capítulo da nossa jornada pela verdade. O caso Roswell continua sendo um dos eventos mais enigmáticos da história moderna. E, mesmo após décadas, as perguntas permanecem. O que realmente caiu no deserto do Novo México em 1947? Que segredos ainda estão escondidos e por quê? Aqui, no Pirâmide 51, o nosso compromisso é investigar com seriedade, respeito e responsabilidade cada fragmento de verdade, sempre trazendo relatos reais, documentos históricos e fatos comprovados. Se você chegou até aqui, é porque busca respostas, assim como nós. Então, não esqueça, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu comentário dizendo o que achou desta investigação e compartilhe este vídeo com quem você sabe que também busca a verdade. E se você tem uma experiência inexplicável, um avistamento, um caso de família ou qualquer relato sobre fenômenos que desafiam a lógica, mande para nós. toquehitsdigital@gmail.com. Seu relato pode ser o próximo a ser investigado aqui no canal. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.